Olá, bicholovers, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito interessante, o autotraumatismo. Você já percebeu se a sua ave, o seu psitacídeo, está se bicando? Esse pode ser um problema sério, que muitas vezes é bem difícil de resolver. Aqui vão algumas dicas de como identificar e como a gente pode fazer o tratamento. O autotraumatismo é uma doença que normalmente ocorre em psitacídeos de cativeiro. Tem diversas causas e o primeiro sintoma que você percebe é o arrancamento de penas. O animal às vezes começa arrancando as penas do peito, muitas vezes da asa, e tem alguns animais que ficam absolutamente pelados. As únicas partes do corpo que não vão ser debicadas vai ser a cabeça e o pescoço, porque o animal não consegue atingir. Mas todas as outras penas do corpo o animal pode arrancar. Em um estágio um pouco mais grave, ele chega a lesionar a pele e muitas vezes a musculatura. Na grande maioria das vezes, em 90% dos casos, esses problemas eles vêm em decorrência de manejo inadequado. Existem casos em que você tem ectoparasitas, parasitas internos, deficiências nutricionais que precisam ser investigados numa primeira avaliação. Mas a maioria dos casos acaba sendo a respeito de manejo inadequado. E essas são umas dicas importantes que a gente vai ver agora. Em relação aos cuidados que a gente precisa ter com os animais para, ao longo do tempo, evitar que isso aconteça, estabelecer uma gaiola adequada, um espaço adequado para esse animal ficar. Ela tem que ter um tamanho que o animal consiga se mexer dentro da gaiola. Esses psitacídeos, calopsita, papagaio, cacatua, normalmente são animais que têm uma relação muito direta com o humano. Muitas vezes eles acabam ficando soltos em casa. Tomar alguns cuidados, mas estando o animal solto, ele tem uma relação mais próxima com o ser humano. Muitas vezes essa separação, por alguns motivos, acaba gerando autotraumatismo também. Você tem às vezes a morte do tutor, o tutor já era uma pessoa idosa, enfim, e acaba falecendo, o animal pode desenvolver autotraumatismo depois disso. Muito comum animais que são de responsabilidade de adolescentes e eles ficam muito tempo com os animais durante um período, mas aí tem épocas de prova ou às vezes eles se desinteressam dessa relação com o animal e o animal acaba ficando mais tempo isolado, afastado, e isso pode acontecer o autotraumatismo também. O ideal então é que a gente evite que esses rompimentos aconteçam, mas óbvio que nem sempre é possível. Depois eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no canal Bichomaps. A gente tem um vídeo a respeito de alimentação de papagaio, mas que serve para alguns outros psitacídeos, e eu sugeriria, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, toda a primeira consulta dos psitacídeos eu gosto de fazer em domicílio. Olhar o ambiente que o animal vai ficar, o espaço que você tem para colocar a gaiola, qual vai ser a interação com o animal, quem vai interagir, porque a gente tem dicas muito legais e isso pode evitar o autotraumatismo. Detectando o autotraumatismo, é importante que você procure o veterinário. A gente tem desde antibióticos, antifúngicos, antihelmínticos, dependendo do que gerou esse problema, mas como eu disse para vocês, a maioria das vezes é emocional. Eu particularmente gosto bastante de tratar com homeopatia, mas existem algumas medicações que a gente pode usar e existem também algumas modificações no tratamento dos animais que a gente pode fazer. Gostou dessas dicas? Se inscreva no canal Bichomaps e nós nos vemos no Bicho, Saúde e Companhia.